Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minhas amadas acadêmicas e meus queridos acadêmicos. Bom dia, as acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen e Carla, Isabelle Nascimento e também o nosso acadêmico honorário Alain Besteiro. Bom dia, meu cordial bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora-geral da Rádio Umari. Um abraço na nossa querida prefeita Patrícia Alencar e na nossa vice-prefeita e secretária de Educação, Bárbara Bessa Marques. Vai um abraço também para o Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba. Aliás, o vereador Raimundo Carneiro apresentou um projeto de lei criando em Marituba o Dia do Comunicador. E eu estive analisando, na minha atribuição de assessor legislativo da Procuradoria, a justificativa do projeto. Ele faz, Alex, um retrospecto da história da Umari. Que eu vou, quando a prefeita sancionar, que eu dei parecer favorável para a sanção, eu trarei aqui no programa para a gente rever a história, os locutores, os apresentadores que passaram aqui pela Umari. Um abraço também para o nosso Nilson Serrão, o Nilson Serrão, que é chefe de gabinete da prefeita da Transformação. Um abraço também no secretário adjunto de Educação, Argimiro Seabra. Um abração vai também para a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Paula Alencar, que tem como secretário adjunto o Delmiro Rocha. Um abraço também especial ao doutor Arthur Arruda, renomado advogado da cidade e presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Marituba, a nossa OAB de Abutirã. A frase, o trova do sábado: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Realmente, Alex e mestre Orlando,
É do coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, é pelos olhos do coração que enxergamos o mundo e passam os nossos desejos. Os provérbios bíblicos têm o objetivo de aconselhar, orientar o comportamento e transmitir princípios morais e espirituais. E quem escreveu os provérbios? Salomão. Salomão, a pura sabedoria do cristianismo. Como anunciamos aqui, no dia 25, na quinta-feira, foi feita a eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal da nossa academia para o mandato de 25 de setembro de 2025 a 24 de setembro de 2027. E graças ao nosso bom Deus, o Lázaro Falcão, conhece o Lázaro Falcão? Sim. O Lázaro Falcão foi reeleito presidente da Academia de Letras Maritubense. E por unanimidade. Por unanimidade, por aclamação. O que me deixou, é a mesma coisa. O que me deixou deveras muito satisfeito foi que pela primeira vez a nossa academia teve um coro qualificadíssimo de 19 membros do Silogeu. E dois que não puderam comparecer, não faltaram, não puderam comparecer, se justificaram, que foi o acadêmico Edivan Brandão e o acadêmico Luiz Bernardino. E o padre Paulo Falcão também, nosso acadêmico, não pôde vir. E outra acadêmica que tem problema, que é a Lucimeire, né? Ela esteve aqui no nosso programa. A Lucimeire, ela teve um problema aqui, residindo distante um pouco da nossa cidade, também não pôde. Foi aquela que esteve aqui, né? Também não pôde vir. Mas eu quero agradecer a nossa acadêmica Conceição Lourenço, que é a diretora do Colégio Nossa Senhora do Rosário, pela sessão do seu magnífico auditório, onde nós fizemos a eleição e posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal. Quero agradecer também aos acadêmicos Guilhermando Serrão e o Ed Wilson e a acadêmica Luciana da Cunha, que constituíram a comissão eleitoral de todo o processo de eleição e posse, porque a posse foi no mesmo dia. A diretoria eleita ficou assim constituída: presidente Lázaro Sebastião de Oliveira Falcão, vice-presidente Margarete Resch, secretária Suelen L. Pinto da Silva, secretário adjunto Orlando Tadeu Ataíde Leite, nosso grande mestre da literatura de Abutirã, tesoureiro Renan Farias, tesoureira adjunta Lia Oliveira, Conselho Fiscal Ezequias Mesquita da Costa, Francisco Raimundo Mendes de Souza e Sebastião Resch. No mesmo dia desta eleição, a Almari completou 4 anos de fundação. Cantamos os parabéns antes da eleição, mas no próximo sábado, olha lá, eu quero esse coro de novo bem alto. No próximo sábado, dia 4 de outubro, teremos uma reunião poética com início às 19 horas de acadêmicas e acadêmicos, seguida de um coquetel na residência do nobre acadêmico Ezequias Mesquita da Costa, pelos 4 anos de fundação da Almari. Dito isso, passo a palavra para o mestre Orlando. Novamente, sensação prazerosa de estar aqui neste programa, que me parece também vai fazer aniversário, né? Já fez, dia 21 de setembro.
São em torno de 50 programas, né, que nós fizemos juntos aqui com vocês, né? Então, assim, uma situação muito prazerosa, sensação do dever cumprido de trazer, né, de trazer a nossa academia para o rádio, que é este veículo, né, extraordinário de comunicação. Então, na verdade, a Almari aqui, a Almari é uma extensão da Almari. Né? Tem até o trocadilho aí, né? Almari na Almari. Almari. Então, assim, muito, muito prazeroso realmente estar com vocês, queridos ouvintes. Né? E também parabenizar aqui o nosso presidente pela sua reeleição. Obrigado. Foi uma reeleição garantida pelo trabalho que foi feito. E o presidente, além da sua capacidade gestacional, não é de gestão. É de gestão. De gerir, né? Ele é também extremamente, tem muita humildade de dizer que não fez tudo aquilo que gostaria de ter feito. Exatamente. Né? Mas obviamente por questões, né, não alheias à sua vontade, porque o sonho dele é realmente, que nós sabemos, não apenas eu, estando aqui presente todos os sábados, é a fundação da escola. Exatamente, ela. Terá ela, que não foi possível, porque realmente é um processo meio complexo. Exatamente. Né? Demanda espaço, demanda material, RH, humano e didático. Humanos, né? Depende também muito de possibilidade das pessoas de estarem presentes nesse projeto. Muita gente tem as suas próprias atribuições, professores, funcionários públicos. Exatamente. Né? Mas eu tenho certeza que na segunda gestão o presidente vai arranjar uma brecha aí. Se Deus quiser, vamos instalar. Para instalar esse sonho, que não é um sonho da nossa academia, é um sonho da cidade. Porque nós estaremos aí com o objetivo principal tentando formar, né, novos membros da nossa academia. Então, parabéns a Almari por esses 4 anos e pela reeleição, né, de uma gestão realmente que deu certo e que esperamos que dê mais certo ainda. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine, nos dê a força necessária para realizarmos o nosso segundo mandato à frente da Almari, que vive no meu coração. Aqui é o poema. Nós vamos num programa anterior, em um programa anterior, nós fizemos aqui a declamação, o mestre Orlando não gosta, a leitura do poema dele, que foi o primeiro colocado no concurso do segundo diálogo literário. Hoje, pela ordem natural literal, vamos declamar o poema da segunda colocada, que foi a acadêmica Suelen L. Que coisa linda. E nós vamos pedir autorização dela para colocar o nosso trabalho. Entre trilhos, rios e futuro. Entre trilhos, rios e futuro. Marituba na COP30 era o tema. O tempo corre nas ruas de Marituba, entre lembranças de igarapés cristalinos, espelhos de um passado bucólico, onde a mata abraçava o destino. Hoje ainda resiste o verde sereno, guardado no canto da cidade, mas a memória dos trilhos da estrada de ferro abre caminhos da antiga saudade. O rio Uriboca, teimoso e vivo, nas chuvas transborda sobre a estrada, lembrando que o clima governa o passo e o amanhã nunca vem sem marca d'água. E quando o mundo se volta à Amazônia, na COP30, a voz da esperança
Marituba se ergue como testemunha de que o futuro nasce na mudança. Assim, entre o ontem e o amanhã, a cidade se veste de resistência, guardando em sua alma amazônica um chamado à vida, um clamor de consciência. Marituba, em sua beleza bucólica, se ergue altiva, simples e histórica. Seus filhos, valentes de alma leal, guardam a esperança do bem universal. E o menino Deus, na praça erguido, de braços abertos, recebe o mundo na COP30. Anunciando ao coração: a Amazônia é vida, é paz, é união. Muito bom. Parabéns, acadêmica Sueli. Lindo, 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 lindo. Presidente, eu me sinto orgulhoso, né, de ter produzido um texto que ficou em primeiro lugar em relação a esse, né? Exatamente. Então, exatamente a qualidade dos textos é que fez com que a pontuação... A diferença para o seu foi de 1,5. Diferença muito pouca, né? 1,5 a diferença. Porque é um texto literário, tem muita linguagem aí subjetiva, linguagem associativa, muita metáfora, né? Realmente um poema que presta um serviço exatamente ao conservadorismo, né, do meio ambiente. Ou seja, é um poema que fala da nossa obrigação de ter esse sentido de preservação de uma forma poética, como o meu também, né? Muito bom. Só que o meu, eu acho que chama mais atenção porque eu fiz aí uma ilação entre a COP30 e a Copa, né? Dizendo que hoje em Belém nós temos uma Copa do Mundo, só que não de futebol, né? Mas uma Copa do Mundo de atenção à questão do clima e à questão da preservação de nossos recursos naturais. Foi um paralelismo, né? Paralelismo, isso. São 8 horas e 17 minutos na capital do Umari. Eu recebi da acadêmica Nelma Lima antologia Páginas da Vida. E tem poemas da nossa acadêmica. Proteção é que eu vou fazer, porque o tempo hoje tem muita coisa aí. Sei que isso aqui é importante. Poema aqui, a prioridade aqui é poetizar. Então, nós temos aqui da acadêmica Nelma Lima, proteção. Quem protege quem? Você oferta o seu abraço, seu ombro amigo e até divide o seu sustento. Muito bom, muito bom. E aí, eu vou ler no próximo programa todo este poema que é magnífico. Ela encerra este poema assim: sabendo que as cicatrizes na estrada são teus registros no livro da vida, suas histórias que ficam lindas quando foram muito bem vivenciadas. E nessa mútua proteção, minha e tua, vamos nos confortando um com o outro, pois o mundo sem Deus é pouco. Olha que coisa linda. O mundo sem Deus é pouco. Deus, na verdade, pura e crua, é o verdadeiro amor da vida. É o verdadeiro amor da vida. Parabéns à acadêmica Nelma Lima. No próximo programa, nós vamos, inclusive, sortear este livro de lindos poemas. Mas antes eu vou declamar novamente o seu lindo poema Proteção. Canção, poema. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, foi você
a razão e o porquê de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar. Essa é a nossa canção. Eita, eu dançando na sede do Flamengo, essa música do Roberto Carlos. Que coisa linda, que coisa linda. Cantei a meu estilo, porque o estilo do Roberto é inimitável. Dito isto, diga qual é a mensagem da canção que não reflete o poema Canção do Roberto Carlos. Alternativa A: transforma a saudade de um amor perdido em uma forma de resistência à solidão. É um simples lamento. Alternativa B: um simples lamento. Alternativa C: mostra como uma canção se torna um símbolo concreto do vínculo afetivo. Eu conversando com o Mauro Penedo, lá no Colégio Nacional do Rosário, no dia da nossa eleição, eu disse: Mauro, você nunca mais ligou para o programa para responder. Ele pegou e disse: eu estou perdendo pro Edinaldo. Hein? Mandou mensagem. Bom dia, olha o Marchão, doutor Penedo. Mauro Penedo, bom dia, doutor Lázaro. Embaixo. Tá incompleto aí, veja aí. E ele disse que está perdendo pro... Bom dia, doutor Lázaro e professor Orlando. Já estou ligado no programa. Quero parabenizar o doutor Lázaro pela reeleição como presidente da UBARI. Que o seu novo mandato passa por consolidar muitos projetos da academia. Cadê o que manda? Ninguém mais mandou? Então agora ninguém mandou, vamos esperar para ver quem que acerta. Depois repete, as alternativas. Eu vou repetir a alternativa. Aqui não, né? Aqui não reflete. Essa é a canção do Roberto, a nossa canção do Roberto Carlos, é a nossa canção em 2, nossa canção. Então as alternativas são A. Primeiro, o comando: diga qual mensagem da canção não reflete o conteúdo, né? Sim, o eu lírico do autor. Alternativa A: transforma a saudade de um amor perdido em uma forma de resistência à solidão. B: é um simples lamento. C: a canção mostra como se torna um símbolo concreto do vínculo afetivo. Correto. Mauro Penedo e... Na verdade, não mandou ainda. O Edinaldo? Edinaldo Trindade. Edinaldo Trindade, né? Edinaldo Trindade. Tá dormindo o Edinaldo Trindade, será? Mauro Penedo, bora, Mauro. Mauro será, se Deus quiser, um futuro membro da nossa academia. Correto, porque escreve. Com a palavra, mestre Orlando. Retomando aqui os nossos diálogos literários, né, que nós temos referenciado muito. Na semana passada nós falamos sobre a crônica, né? E hoje eu queria fazer exatamente um paralelo entre as duas modalidades literárias que tem uma certa são um pouco similares. É o Mauro, né? Na sua concepção, a crônica e o conto, né? Então nós falamos na semana passada que a crônica é um texto geralmente mais curto que o conto, mas a sua característica principal é a apreensão, não é, de flashes cotidianos, né, daquelas coisas que acontecem
no dia a dia, né, das comunidades, no dia a dia das cidades, e que o autor, o cronista, capta naquele momento, não é? Sem nenhuma preparação prévia, ele capta naquele momento e acaba produzindo o seu material. O conto não. O conto, na verdade, ele é, digamos assim, a crônica está talvez muito próxima do jornalismo. Não que seja jornalismo. Por que está próxima do jornalismo? Porque exatamente assim como o repórter, né, o jornalista, capta o momento histórico, né, o momento do fato que ele vai reportar, o cronista capta o momento em que esses fatos, geralmente fatos pitorescos, fatos diferenciados, ele capta, só que ele produz isso diferentemente do jornalista, porque ele produz na concepção literária, na concepção da criação. Quer dizer, mesmo sendo um fato captado na realidade, ele transforma esse fato numa realidade paralela. O conto não, o conto é mais elaborado, né? O conto pode ser feito dentro de 4 paredes, dentro do quarto lá, quarto de trabalho do escritor. Então essa é fundamentalmente a diferença, quer dizer, o conto é mais elaborado, né? Geralmente as personagens são criadas e os fatos também. Tá? E eu queria só, após o intervalo, tá? Eu vou intensificar essa diferença e vou fazer aqui, obviamente, para que fique bem assentado esses 2 conceitos importantíssimos, colocar aqui 2 exemplos, né, bem práticos em relação a essa questão da crônica e do conto. Eu sei, tem 4 minutos, diga aí. Tá. Então veja bem, há um conto que eu gosto muito, do qual eu gosto muito, do Machado de Assis, né? O Machado de Assis foi um excelente contista, não foi cronista, foi contista. Cronista nós temos, por exemplo, o Carlos Drummond, né? Ele é, além de poeta, ele também é cronista, né? Muitos cronistas, né, famosos aqui na literatura brasileira. Mas veja bem, há um conto do Machado de Assis chamado O Enfermeiro. Machado de Assis, obviamente, um escritor realista, século XIX. Então veja bem a natureza da complexidade deste trabalho do Machado de Assis. Então é o seguinte, o protagonista mora no Rio de Janeiro, né? Já tem uma certa idade, está meio sem perspectiva de futuro, né? Meio ali, né, e tal, estudando. E aí o que acontece? Recebe uma carta de um padre do interior, né, que era conhecido de um parente deste protagonista, perguntando se ele não queria ir para este interior para cuidar de um senhor, né, de um coronel que estava doente, né? E já adiantando que este coronel tinha um gênio muito complicado, muito difícil, que todos os enfermeiros que lá foram para cuidar deste coronel não suportavam realmente a condição de cuidadores, né? Não sei, nessa época não era a palavra essa. Então ele vai para a cidade, né? Estava sem perspectiva, vai para a cidade, recomendado pelo padre. E aí vai, então, recebe uma quantia em dinheiro e vai cuidar deste senhor. E realmente passa, na primeira semana, tudo certo, uma verdadeira lua de mel. Só que com o tempo ele passa a perceber a natureza deste senhor, né? Uma pessoa extremamente nociva, bruta, e eles começam a ter problemas muito sérios. Até que em nenhuma situação, né, a pessoa reclamando porque ele parece que atrasou lá uma medicação e joga então um prato de mingau que o enfermeiro havia levado e esse prato pega no rosto do enfermeiro. E ele então, no momento de muita raiva, né, essa raiva acumulada daquela pessoa, inclusive várias vezes falou para o coronel que iria abandoná-lo, que iria abandonar aquela... Mas o coronel, me parece, gostando dele, não permitiu. E aí, no momento de raiva, né, recebeu esse prato no rosto, vai e estrangula o coronel, né? E o coronel morre. E após o intervalo a gente conclui aqui o nosso comentário.
Ele morre de morte morrida ou de morte matada? Matada. Vamos ver depois. Vamos aos nossos apoios culturais. 8 horas 35 minutos em Aputirã, a capital do Umari. Segundo tempo do nosso programa A Literatura nas Ondas do Rádio. O mestre Orlando, agora no intervalo, a gente tomando uma garapa com pão doce, ele disse que a mensagem, a resposta do Mauro Penedo está Corretíssimo. correta. Porque o mestre Orlando explica. Olhe qual é o comando. Diga qual é a passagem da canção que não reflete o conteúdo, a mensagem. Realmente, que ela não é um simples lamento. Não, claro que não é um não. simples lamento. Ela transforma a saudade de um amor perdido em uma forma de resistência à solidão. Correto. A C mostra como uma canção se torna um Sim. símbolo concreto de vínculo afetivo. Correto. Acertou o Correto. Mauro Penedo. Pode vir buscar Cinquentinho. os 50 na mão do Alex ou então na mão do mestre Orlando assim que terminar tranquilo, o programa. Sim, presidente. Vamos lá. Só concluindo aqui. Conclua aí que como ele morreu, de morte matada ou de morte morrida? Então veja bem, quer dizer, nós estamos aqui fazendo, reproduzindo a narrativa aí do enfermeiro. Então aí, o que acontece? Não foi um crime doloso, né? Intencional. Ele é intencional, não. Ele é a raiva acumulada lá do coronel, que tinha um gênio irascível, né? E o que é que acontece? Ele fica desesperado, obviamente, vai lá fora ver se tem alguém e fica com medo de ser preso e pega a gola da camisa, agora sim, foi doloso, né? A gola da camisa do coronel, ele levanta exatamente para esconder a marca da mão, né? E aí o que acontece? A resiliência, né? O desespero depois vai passando, o dia vai... Isso foi à noite, o dia vai amanhecendo e de manhã, então, ele acaba dando conta, anunciando o que aconteceu. E aí, no velório do coronel, este personagem acaba sendo muito elogiado. Olha só, aqui vem a natureza do texto do Machado de Assis, né? O realismo, a coisa de como é o ser humano, né? E aí ele começa a ser muito elogiado, todo mundo comentando, poxa, foi o único realmente que suportou, né, as agruras do coronel, e todo mundo cumprimentando o cara, abraçando, e ele, imagine, né, o que ele sentiu, não era uma pessoa má, na verdade. E aí é muito elogiado e volta para o Rio de Janeiro, mas sempre com aquela preocupação, né, se iriam descobrir, né, o crime que ele cometeu. E aí, de repente, o padre que o chamou para cuidar do coronel manda uma carta. E a carta, olha só, o Machado de Assis é fantástico. Olha o que a carta diz. Simplesmente o coronel deixou toda a fortuna para ele. Olha só, né? Quer dizer, o coronel, na verdade, gostava dele. O problema é que o coronel tinha aquele gênio mesmo, algo que pertencia à personalidade dele, né? E aí o que acontece? Ele fica achando que é uma armadilha para prendê-lo, né? Mas como confiava no padre, aí conversa com o amigo dele, não, vai lá pegar essa herança, tudinho tá precisando. E uma herança grande, terrenos, casas, dinheiro, e volta para a cidade. E lá é recebido como um herói novamente. Imagine a percepção dele, né? A percepção moral dele. E aí vem o Machado de Assis. Aí ele pega... Meu Deus do céu, que coisa, né? Isso foi uma coisa, eu não vou dizer de Deus, né? Mas do destino. Então eu vou pegar a metade da herança e vou dar para o padre aqui para reformar a igreja. Mais uma parte eu vou dar para os pobres e tal. E aí vai depois. Mas, na verdade, eu acho que eu mereço essa herança. Olha, tu tá entendendo como o Machado de Assis é? Suportei aquele velho miserável, todo tempo me descompondo, me chamando nome, jogou aquele prato na minha cabeça, toda hora reclamando que eu não dava o remédio na hora certa. Eu acho que eu merecia, no fundo, essa herança. Então é o seguinte, não tem mais 50% para a igreja, eu vou dar só 20%. No final, ele dá lá umas moedas para a igreja e não dá para ninguém. Então vejam bem,
Olha só a natureza do conto, né? É uma história que a gente está contando aqui já há mais de 5 minutos. Isso não é uma crônica. Isso não é um elemento do cotidiano. Isso é um texto que foi planejado pelo Machado de Assis. Ele pensou nessa situação, né? Talvez ele tenha até escutado alguma história no sentido, né? Nesse sentido. Mas veja bem que o conto ele é mais complexo, realmente. Ele é muito mais literário do que a crônica. Muito bem. A propósito, da madrugada, quando nós estamos escrevendo um livro, eu, o mestre Orlando e o acadêmico Aloysio, a acadêmica Margarete Rez, e eu estava fazendo pesquisas e encontrei isso. Literatura. A escrita em prosa aponta para algo, remete a alguma coisa que lhe é exterior. E é o estilo que determina o valor da prosa. Como diz Jean Paul Strauss, ninguém é escritor. Está certa a pronúncia? Strauss. Jean Paul Strauss. Diz Jean Paul Strauss: ninguém é escritor por haver decidido dizer certas coisas, mas por haver decidido dizê-lo de determinado modo. Douglas Barros diz que a crise da ficção literária é a crise da imaginação. Sim, claro. Olha que coisa. Correto. Olha que coisa. Quem não imagina, quem não pensa, não escreve. Claro. Não escreve. Claro. Aliás, quem não lê, não pensa e não escreve. Na verdade, pode-se compreender que a prosa ficcional é um instrumento de revelação e, ao mesmo tempo, de ação e criação. A forma, o mestre Orlando disse ao exame, ninguém escreve sem um planejamento, sem forma. A sua prosa, o que é prosa? Diga rapidamente o que é prosa. A prosa é diferente da poesia. A prosa é um tipo de texto mais, digamos assim, mais prático, mais próximo da realidade. Não é poema. Diga que não é poema. Não é poema. A prosa, na verdade, é um tipo de escrito, né, que reproduz a realidade de uma forma mais direta, mais próxima. Não, mas diga assim, é o escrito, eles são linhas diretas, sim, não tem verso, não tem... inclusive a forma de escrever, ela é dividida em parágrafos, né? Exatamente. Já a poesia não, o verso é mais subjetivo. Porque, né? A prosa, esse cara tá cheio de prosa. Cheio de conversa, cheio de história. Tá cheio de... Não vem com prosa pra cá, deixa da tua prosa. Ninguém fala, não vem com poesia, né? Deixa da tua prosa. Acaba com a tua prosa, entendeu? Acaba com o teu enxerimento, com a tua prosa, entendeu? Então é preciso, principalmente que nós temos muitos alunos que escutam o nosso programa. Um aluno me disse que aprende a literatura no nosso programa. Que bom. No nosso programa. Então, a forma, entendo eu, é a relação entre o significado, o que se diz, e o significante, como se diz que é a forma. Correto. Que é a forma. Então, escrever tem forma, escrever tem o modo de você escrever. Você pensa... O estilo, né? É o estilo. O estilo é que diz a prosa. Correto. O estilo configura a prosa, né? Sim. O estilo configura a prosa. Fale a respeito disso, mestre. Então, assim, a prosa por exemplo... Jornalismo, né? A ciência utilizam a prosa, né? Não a prosa literária. Então, um artigo de jornal, a forma de escrever é a mesma de um romance. E a doutrina jurídica? Também, através de prosa. Através da prosa, ou seja, é aquele texto que começa um pouquinho à esquerda do papel, vai, depois ponto, parágrafo, pega... Ou seja, tem uma forma definida, diferente do poema, que é produzido em verso. Você tem um verso, por exemplo, de uma sílaba. Só pode ser um verso. Né? Isso não é usado na prosa. A prosa tem que preencher todo... É só ver um texto jornalístico, um texto científico. Né? Só que nós estamos aqui querendo falar da prosa literária. Por exemplo, esse texto do Machado de Assis exemplifica tudo que você falou aí. Tá? O enfermeiro existiu? Não. Né?
Talvez tenha tido uma história com esse. Quem sabe Significante e significado aí. O significante é a forma como ele escreveu o texto dividido em parágrafos, e o significado é exatamente falar da natureza humana, né? De uma forma não romântica, mas de uma forma realista. Mas o enfermeiro? O enfermeiro corresponde exatamente a essa concepção do Machado de Assis em relação à vida. Egoísmo, disfarçatez, interesse próprio, é tudo isso. Quer dizer... Não quis dar a doação à igreja? Sim, primeiro queria. Porque recebeu algo que ele achava que não merecia, porque matou, de uma certa forma matou. Exatamente. Mas depois, o espírito humano, né? Quer dizer, o romantismo não falaria dessa forma, porque o romântico era o cara direito, aquele cara que não tinha maldade, e o Machado de Assis vem dar um choque exatamente nessa questão. Então o enfermeiro, hoje, por exemplo, você pode ter hoje uma notícia de jornal na rede social dizendo que o enfermeiro matou um paciente dessa mesma forma, que o Machado de Assis aqui corresponde ao século XIX. Ficou com a herança... Não acontece muito. Pois é, ficou com a herança... Não é raro, não é raro. Ficou com a herança e depois foi preso. Então, mas o que interessa pra gente aqui é que quando a gente lê o enfermeiro passa a existir no momento da leitura. Né? A gente tem a impressão que aquilo aconteceu mesmo, mas não aconteceu. Viu, Lázaro? Essa é a natureza e a principal característica da literatura. É a ficção. É como ele falou lá, a imaginação, a criatividade. Imagina o momento em que nasceu esse conto na cabeça do Machado de Assis. Talvez estivesse deitado lá, na sua espreguiçadeira, lá no Rio de Janeiro, e de repente alguém falou de um enfermeiro que, por alguma razão, fez e pronto, ele pegou a caneta, né, a pena, e produziu o texto. Né? Então, na verdade, é exatamente a questão do conto. E só para concluir, presidente... Não, fica à vontade. Em relação à crônica, a crônica é diferente. Veja bem o que o Machado de Assis fez, né? Fez toda uma elaboração literária para produzir esse conto, né? Que é uma história realmente interessante, né? Que a gente percebe que há o crime, né? Há a culpabilidade, mas depois essa culpa acaba sendo, né, reprimida pela questão da ganância, né? Na verdade, ele foi ganancioso e não foi legal, porque primeiro prometeu, depois desprometeu. E aí, veja bem, alguém passa em uma rua e vê um senhor caminhando com uma bota de gesso, caminhando com uma certa dificuldade, né? Como é que a gente chama? Quando a pessoa vai assim, Capengando. Capengando. E aí a pessoa vai e observa que tem um cachorro que vai atrás dessa pessoa também, capengando. E aí a pessoa fica olhando aquilo, né? Interessante, quer dizer, o cara capengando na frente e o cachorro atrás. Olha só, né? Que arrumação é essa? Muito engraçado isso. O que é isso aí? É o caso do enfermeiro? Não. É um flash do cotidiano, algo engraçado, que a pessoa passa e só fica assim, tu pode sair agora aqui e vi ali, interessante, o cara com perna de gesso capengando e o cachorro atrás. Será o que? Mas o cronista não, ele tem um olhar mais apurado, um olhar mais... E aí ele faz o seguinte, veja bem. Cadê? O Cambotinha, ele não perdia uma, era todo sábado. Colocava a bermuda, os chinelos, pegava a bola, a society e lá ia todo feliz para a sagrada pelada dos fins de semana. A mulher reclamava, mas não tinha jeito. Antes de sair, o Rex ensaiava pular no banco do carro, mas não dava, porque da última vez que o levou, ele queria correr atrás da bola, atrapalhando o jogo, o juiz reclamando. Ele e o Rex eram velhos amigos, adoravam o cachorro, seu companheiro de todas as horas. E foi nesse bendito sábado que aconteceu. Depois de uma jogada mais intensa, levou um tranco feio de um zagueiro, caiu e teve uma leve fratura na perna direita, sendo socorrido e levado para a emergência de um hospital. Resultado, gesso. Afastou-se do trabalho. Depois de uns dias, melhorou sua condição e já podia dar uns passos pela rua.
E nessas ocasiões, algo que chamou a atenção dos vizinhos acontecia. O rapaz ia andando, mancando da perna ainda engessada, e o fiel Rex atrás, também mancando, numa cadência de passista de escola de samba. Movimentos simétricos e articulados com o seu dono, como se estivessem sincronizados ouvindo uma suave música invisível. Mas que maldade! Ele quebrou a perna e o cachorro também. Mas custava levar o pobre animal no veterinário para uma consulta? Isso pode até dar processo. Mas é mesmo uma maldade. Todo dia é isso. O pobre animal bancando atrás do dono e ele não faz nada. Até que em uma tarde, depois de mais uma caminhada, o rapaz, cansado, sentou-se na cadeira de um conhecido e todos, então, boquiabertos de espanto, viram o Rex sair andando naturalmente a brincar com um outro cachorro totalmente curado, sem mancar nem nada. Ah, então é isso, seu cão esperto, falou alguém que já vira a inusitada cena algumas vezes. Ele só está imitando o dono em sinal de respeito, de amizade e de companheirismo. Moral da história, confirmado, ele é realmente o melhor amigo do homem, até mesmo para provocar revolta, espanto, humor e admiração nos desavisados. Viram só? Não é conto. É uma crônica, é algo do momento que o cronista captou e transformou no texto literário, né? Muito bem, muito bem. Havendo tempo, porque nós pensávamos que haveria a nossa convidada não pôde vir por questões profissionais, de questão de trabalho, que era a acadêmica Eusênia Nascimento. Nós temos um tempinho e eu vou ler, como o Majorando diz, eu vou ler o poema da acadêmica Nelma Lima, Proteção. Ah, vai. Vou declamar, pronto. Concluir, não? Quem protege quem? Você oferta o seu abraço, o seu ombro amigo e até divide o seu sustento. Mas, e eu, pobre de mim, será que não posso ofertar algo para ti? Penso e me demoro em procurar. Quero também uma proteção para lhe ofertar. Você me protege, mas quero também, nessa caminhada, ter algo bom para te cativar. Algo além da gratidão. De todo o bom sentimento que há no meu coração, eu vou te ofertar. Vou te ofertar minha mais sincera oração. Que em tua caminhada jamais te falte nada, mesmo que não encontres a almejada completude. Que saiba lidar com o pouco, como se fosse o muito. E que na tua jornada tudo superes, mesmo que precises recomeçar. Sabendo que as cicatrizes na estrada são teus registros no livro da vida. São histórias que ficam lindas quando foram muito bem vivenciadas. E nessa mútua proteção, minha e tua, vamos nos confortando um com o outro, pois o mundo sem Deus é pouco. Acadêmica Nelma Lima, maravilhosa e cheio de espiritualidade, este lindo poema. Usou inclusive uma antítese no finalzinho aí, sem o mundo, como é o último verso aí. Último. E nessa mútua proteção... O último verso, tá, concluindo o texto, que ele fala em tudo e nada, alguma coisa assim. O mundo sem Deus é nada. Não, é nessa mútua proteção, minha e tua, vamos nos confortando um com o outro, pois o mundo sem Deus é pouco.
Sim. O mundo sem Deus é pouco. O mundo sem Deus é nada, não é verdade? O que você quer dizer? O mundo sem Deus é nada. Parabéns, acadêmica Nelma Lima. Correto. De volta ao microfone para o mestre Orlando para as considerações finais. Que outubro chegue, né, com nossas... Eu tenho, inclusive, um texto aqui que saiu, presidente, está aqui no meu celular, esse texto foi muito referenciado na época, saiu na véspera do Círio, do ano de 2009, dia 10 de outubro, o Círio deve ter sido dia 11, né? A Rainha Cabocla, que eu ia fazer a leitura hoje, mas deixei para o próximo sábado, até pela proximidade, né, do evento. O Círio é dia 12, né? Dia 12. Dia 12. Eu tenho um... Tem que saber se a gente vai fazer o programa na véspera, né? Vamos sim, vamos fazer. Vamos fazer? Porque eu quero, na véspera, eu quero recitar aqui um poema, que eu faço esse poema, eu faço há 5 anos. Eu fiz e imprimo várias 100 ou 150 folhas e distribuo na frente da Basílica antes da chegada da Berlinda. O nome desse livro é Acorda, o nome desse poema Acorda. Separado, Acorda. Acorda e vai para a corda. Acorda e vai para a corda. Sim. E eu vou quero recitá-lo na véspera correto, do Círio. Correto. Mestre Alonso, só para confirmar, veja bem, esse texto aí do Cambotinha, esse texto ele tem poesia. Ele tem uma poesia subjacente, uma poesia paralela, marginal. A poesia ou o poema? Hein? A poesia ou o poema? Poesia é o sentimento, poema é o concreto. Eu estou falando poesia de modo geral. Sim. Então pode ter uma poesia paralela aí, ou seja, poxa, que legal isso, né? A forma como o cachorrinho referendava o dono, isso é meio poético, mas não tem poesia real aqui. Porque a forma desse texto não é um poema, né? É o texto em prosa, exatamente o que eu falei. Ou seja, aquele texto mais próximo da realidade, mas que também é ficcional porque é criação. Exatamente. Então aí eu prometo, inclusive, fazer o Cambotinha, fazer um poema sobre o Cambotinha para mostrar a diferença entre a prosa e o verso. Perfeito. Quero mandar um abraço para a empresária Nira da Nicros Fashion, ao Jacó, aos empresários Daniel Oliveira, Antônio Armando Davi Leal, Marcel Aguiar, amigos Ronielson, o Gilberto da Maloca do Querol, Luiz Dilton Pereira da Silva, o Bebeto Serrão, Moria Bergman, o Rodrigo Falcão, o Marcão do Alho e do Boi Transformoso, o Zizo Márcio Falcão, rei do esporte em Abutirã. Um abraço para o vereador Manuel Rocha. Um abraço para o Brito e o Dadinho, que estão ligados no programa. Cadê o pessoal da borracharia? Não ligaram, não? Borracharia, como é o nome da borracharia? Esqueci. Vem aqui que tu não sai furado, né? O pneu, a borracharia lá, um abraço. É a borracharia ali ao lado da Assembleia de Deus. Um abraço também para o Djalma Lima da Cruz, o Felipe e a Adriana, a Leia Nanideu, mas que são maritubenses de coração. Para a Remédios Falcão, nosso ouvinte, que não perde um programa. O empresário Arnoldo Viana Pereira, da Norte Francos, esse aí ajuda a cultura de Abutirã. Um abraço para o João Serrão, o Mucurinha, que sabe tudo de Marituba. Para o Hamilton Viana, filho do nosso saudoso amigo Zacarias. Fim de programa, minha gente. Fim de programa que é bom, dura pouco. Quem lê, pensa. E quem pensa, evolui. Nós falamos agora a crise da imaginação, né? A crise da imaginação. Quem não pensa, quem não lê, não pensa e não escreve. Fim de programa. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo, cujos poemas aqui declamados e cantados nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Fique com Deus.